Como poderão ver nos próximos dois slides, a sensibilidade e a especificidade da história e do exame objetivo é muito inferior à sensibilidade e especificidade do eletrocardiograma. O que significa que a maior vantagem, a maior eficácia, resultará da complementaridade destes métodos. Vejamos no primeiro slide como foi fácil neste grande estudo que comporta a análise conjunta de 15 estudos de 9 países diferentes e em que se avaliou a sensibilidade e a especificidade, reparem, englobou 47 mil atletas com idade compreendida entre 5 e 39 anos e reparem que a taxa de falsos positivos na história foi de 8%, do exame objetivo 10%, o que foi significativamente maior do que o eletrocardiograma, que ficou apenas pelos 6%. No que se refere à sensibilidade, a mesma coisa. A sensibilidade do eletrocardiograma, reparem, muito boa, na ordem dos 80%, que foi significativamente superior à da história, 50%, e do exame físico, 33%. Uma vez mais digo que a vantagem estará na complementaridade desta metodologia, ou seja, da metodologia proposta pelos grupos europeus. E vou então apresentar um caso clínico curto, um dos casos que esteve à vossa disposição e que é o caso 4 de um avançado de futebol. Um jogador de futebol americano, afro-americano, de 20 anos, apresentou um sopro sistólico durante o exame médico-desportivo. Uma das características deste sopro é que aumentava com a manobra de Valsalva. Devo lembrar que a manobra de Valsalva e o grip test, feito com dinamómetro ou sem dinamómetro até, fazer punho, e a manobra do standing, ou a passagem de cócoras para a posição de pé, é uma manobra muito útil para tentar identificar sopros patológicos, designadamente na miocardiopatia hipertrófica e no prolapso valvar mitral, conforme os colegas sabem. O pulso carotídeo, neste caso, era forte, com uma subida rápida, e o impulso apical estava deslocado lateralmente, ou seja, sinal de hipertrofia ventricular esquerda. O aumento da área de impulso máximo e a sua deslocação para a esquerda são um sinal físico interessante de hipertrofia ventricular esquerda. No inquérito sistemático, ele relatou vaga dor no peito com um esforço. Os resultados do ecocardiograma mostraram ligeira hipertrofia septal e a ressonância magnética mostrou uma hipertrofia significativa assimétrica. Portanto, uma hipertrofia não concêntrica, mas assimétrica. Aquilo que os autores deste caso, depois na discussão que fazem, salientam é aquilo que os colegas já sabem. Na manobra de Valsalva, se quiserem, da mesma forma que a passagem de cócoras para a posição de pé, faz diminuir o volume do ventrículo esquerdo e aumenta a obstrução do fluxo mitral, sugerindo o diagnóstico de miocardiopatia hipertrófica. Conforme disse várias vezes, este aumento não é subjetivo, é substancial. Miocardiopatia hipertrófica pode estar presente sem obstrução e, neste caso, o sopro sistólico deve-se apenas ao fluxo hiperdinâmico, não sendo significativamente afetado pela manobra de Valsalva. A miocardiopatia hipertrófica sem obstrução pode também não ser diagnosticada na ecocardiografia, em cerca de 50%, parece-me exagerado, mas é o que está lá, devido à hipertrofia focal, que se observa melhor na ressonância. Não há dúvida nenhuma e é obrigatório. Julgo que já passou noutros slides isto. Por exemplo, o atleta assintomático, com marcadas alterações no eletrocardiograma do tipo sobrecarga nas derivações laterais, em V5 e V6, que faz um ecocardiograma que é normal. É obrigatório fazer uma ressonância, porque pode acontecer que a hipertrofia esteja localizada em zonas que nem sempre são pesquisadas ou são de difícil, acesso, como é, por exemplo, a parte apical do ventrículo esquerdo, e o ecocardiograma aparece como normal por incapacidade
de demonstrar com rigor, com nitidez, essa mesma zona. Portanto, é obrigatório, nestes casos de suspeita da normalidade pelo padrão eletrocardiográfico, por exemplo, realizar a ressonância magnética, que muitas vezes vai permitir fazer o diagnóstico, por exemplo, da miocardiopatia hipertrófica apical. Isso irá ser tratado várias vezes no decurso desta. Vamos então ver do extrato do meu mini curso de auscultação aquilo que acontece na auscultação cardíaca dita auscultação cardíaca dinâmica, ou seja, na mudança de posição. Quase sempre a passagem de cócoras para de pé. Posição de cócoras, já se ouve o sopro, que fica rude e muito mais intenso na posição de pé. Diminuiu, baixou-se, diminuiu. No caso do prolapso da válvula mitral, sopro telesistólico, que fica quase holosistólico, mais intenso e mais precoce. Muito bem. Pronto, este slide que já surgiu várias vezes, que mostra que de facto os critérios internacionais já permitem uma taxa de falsa positividade muito baixa, ou seja, a evolução destas orientações e destas guidelines fez sempre no sentido de melhorar substancialmente a especificidade, portanto, diminuindo, reparem, 10 vezes a taxa de falsa positividade em relação ao que se passava pelos anos 2000. Quem quiser seguir as orientações da literatura, reduzir muitíssima taxa de falsos positivos, consoante disse, sem perder sensibilidade, o que é de facto muito bom. Um outro slide que já é conhecido, e neste caso iríamos perder um bocadinho de tempo para enumerarmos a zona vermelha, ou seja, os padrões que não podemos deixar escapar, como costumava dizer o professor Helder. A inversão da onda T, iremos depois detalhar isto no nosso mini curso e nas outras aulas. A depressão de segmento ST. Reparem, a depressão de segmento ST é praticamente sempre patológica. Depressão de segmento ST. As ondas Q patológicas, e aqui o critério volta a ser o critério da onda coronária, com uma amplitude da onda Q superior a 25% e uma duração igual ou superior a 0,04, um quadradinho, 1 milímetro. O padrão de bloqueio do ramo esquerdo, ao contrário do padrão de bloqueio completo de ramo direito, o padrão de bloqueio completo de ramo esquerdo é motivo de referenciação ou de estudo mais pormenorizado. A duração do QRS superior a 140, este cutoff aumentou, nas guidelines anteriores era de 130, o normal, como sabem, é de 120, portanto aquilo que está a fazer é, em relação à eletrocardiografia clássica, passa a expressão, só valorizamos como padrão anormal a duração do QRS para além dos 140 milissegundos. Os padrões tipo Wolff-Parkinson-White, com PQ curto e onda delta. O QT prolongado, já falámos nisso, 470 e 480 para os homens e para as mulheres, respectivamente. O padrão Brugada tipo 1. A bradicardia, que nestas guidelines foi considerada com um cutoff mais baixo, em vez de 40,
30. Reparem, bradicardia só se justifica a referenciação por este facto, isoladamente, sem sintomas, sem sinais patológicos, se a bradicardia for severa, for acentuada, melhor dizendo, abaixo de 30 batimentos. PR prolongado, reparem, o PR prolongado, aquilo que muitas vezes se chama bloqueio do primeiro grau, só é suspeito da normalidade para valores muito altos. 400 milissegundos. O cutoff normal da eletrocardiografia convencional é 200. Chamamos PR prolongado ou bloqueio do primeiro grau, se exceder os 200 milissegundos. O cutoff da normalidade em atletas é de 400 milissegundos. O bloqueio do segundo grau, o fenómeno do Encke-Bach, é normal na população geral e é muito mais frequente no atleta, principalmente durante o sono, quando se faz holter, certo? Pelo contrário, o padrão Mobitz tipo 2, em que é uma falha de condução da onda P, brusca, não é progressiva como no Encke-Bach, por isso é que se chama fenómeno, vai progressivamente aumentando até que falha, numa sequência 4, 3, 3, 2, 2, 1, muitas vezes 5, 4, etc. E este padrão é normal. O padrão tipo 2, ou seja, perda de condução brusca da onda P, para o não haver, não é? Para o ventrículo, é anormal e motivo de referenciação. Por maioria da razão, o bloqueio do terceiro grau, um critério que continua, embora controverso, como serão mais uns e menos outros, a existência de duas extracistos ventriculares num eletrocardiograma em 10 segundos. No eletrocardiograma de repouso, no registro de 10 segundos, duas ou mais extracistos ventriculares são critérios de estudo mais aprofundado e eventualmente de referenciação. As taquiarritmias auriculares, o aparecimento de um flutter auricular, de uma fibrilação auricular, de uma taquicardia supraventricular, lembra-se de um dos casos que foi apresentado por uma das nossas colegas, e arritmias ventriculares complexas, como o Dr. João Primo mostrou, taquicardias ventriculares sustentadas ou não sustentadas, taquicardia bidirecional, taquicardia ventricular polimórfica, a catecola minérgica, etc. Portanto, estes achados no eletrocardiograma são por si só motivo de uma avaliação mais completa. Um aspecto curioso, mas muito importante também. Reparem, neste estudo, o que os autores fazem é estudar se os eletrocardiogramas feitos na maioria das circunstâncias são feitos com correção no que se refere à localização dos espaços pré-cordiais. E reparem nesta monstruosidade. A localização do UV1. O UV1 foi executado mal, reparem, desde o segundo espaço intercostal até ao quinto, sexto espaço intercostal. É óbvio que este eletrocardiograma vai ser muito menos reprodutível quando os quisermos comparar se o V1 ou o V2 for feito aqui ou for feito aqui. Certo? Ou aqui. Portanto, reparem que é fundamental fazer um eletrocardiograma bem feito, sem artefactos e sem erros de localização. E o que é anedótico é que quando se estudou isto, mesmo por grupos profissionais, reparem, as enfermeiras, os cardiologistas, isto vem dar razão àquela frase que é muitas vezes citada de que quem sabe faz, quem não sabe ensina, não é? Reparem, os cardiologistas de facto, eu permito-me até dizer que aqui provavelmente
nem fazem, nem podem ensinar, porque isto é terrível. Reparem alguns aspectos práticos. A localização demasiadamente alta, porque o eletrocardiograma é mal feito, ou até propositadamente, por exemplo, há aquela ideia de fazer no 1 ou 2 espaços acima quando há um padrão de brugada. E o que pode acontecer é que o padrão de brugada passa a ser muito mais nítido se fizermos a localização do V1 e do V2 1 ou 2 espaços acima. Isto, se for feito com rigor, pode ter algum valor, mas o que acontece na maioria das situações não é isso. Num padrão que não é nada, só com muita imaginação se gera um padrão de brugada. Ao fazer 1 ou 2 espaços acima, esse padrão RSR', chamado bloqueio incompleto, que costumo chamar padrão de RSR', vai ser mais nítido. E aquilo que com muita imaginação pode parecer um brugada, porque não é um RSR', num ou 2 espaços acima, torna muito mais evidente o padrão RSR', e portanto com menos imaginação parece um padrão de brugada. Mas não é disso que estamos a falar. O que estamos a falar é que se fizermos os eletrocardiogramas mal feitos, e muitas vezes as técnicas aprenderam mal, com a experiência julgam que têm a possibilidade de calcular, não há. E para se fazer o eletrocardiograma bem feito é preciso saber contar os passos. E contar os espaços para localizar o V1 e o V2 no quarto espaço intercostal, é preciso ir ao ângulo de Lewis, aqui assim, imediatamente abaixo do ângulo de Lewis conta-se o segundo espaço. Portanto, palpa-se o ângulo de Lewis, um bocadinho para aqui, segundo, terceiro, quarto. Do outro lado, quartos V2, V4, linha axilar média, V3 a meio caminho, e depois o V5 e V6 na linha axilar anterior e na linha axilar média. Podem ver isto muito bem neste filme que foi produzido e realizado por mim e pelo Miguel Alves. Certo? Podem ver, para pelo menos poderem ter esta exigência e cumprirem o tal aforismo de quem não sabe fazer, ensina bem. E isso pelo menos isso sempre temos que ser obrigados a fazer. E vou terminar com este slide, conforme prometi. E reparem, isto é a tal análise, este estudo já foi citado pelo Dr. Guido Pielis, é um estudo muito importante e é agora sistematicamente citado em todas as apresentações e publicações que tratam disto, e que vem demonstrar que as estratégias são todas falíveis. Mas mais importante que isso é dar uma ideia porque é que são falíveis. Este estudo é um estudo de um elevado número de atletas, 11.168. A metodologia foi aquela que nós apontámos, incluindo o eletrocardiograma, a história e o exame objetivo, e sempre que existiam dúvidas, o estudo foi feito de uma forma mais profunda. Disse mal, desculpem, história, neste estudo fez história, o exame objetivo, o eletrocardiograma, e foi feito sistematicamente o ecocardiograma. Portanto, esta rotina foi melhorada com a inclusão obrigatória de um ecocardiograma de todos os 11.168. Pronto. Quando era tudo normal, eram considerados aptos. Quando havia alguma dúvida, faziam outros estudos. E tem as percentagens aqui, e nestes 11.000 foram detectadas em 0,38. Este tipo de percentagem da normalidade é relativamente frequente, entre 0,3 e 0,6 é relativamente frequente na maioria das publicações. Temos aqui as patologias que foram identificadas em indivíduos assintomáticos. Miocardiopatia hipertrófica, 5 casos, certo? Aqui o eletrocardiograma é fundamental, como já sabem, irão depois estudar mais especificamente. A displasia arritmogénica, a miocardiopatia dilatada, o QT longo, 3 casos. Wolff Parkinson White, reparem, não quer dizer que tudo isto seja maligno, mas requer de facto um protocolo de estudo que pode passar pela eletrofisiologia. Gostaria até de pedir ao Dr. João Primo que numa próxima apresentação estivesse presente, de um caso, por exemplo, de Wolff Parkinson White, se os colegas quiserem apresentar algum caso
no Wolf em atletas. Tenho muito gosto em convidar o Dr. João Primo para, pelo menos, acertarmos a hora e nessa apresentação ele estar presente, porque julgo que é uma mais-valia. E reparem que, apesar disto tudo, no follow-up que foi feito, conforme tive a oportunidade de dizer, de cerca de 7 anos, indivíduos que foram considerados normais neste estudo acabaram por ter morte súbita de origem cardíaca. Isto, até certo ponto, mostra que a estratégia é falível, embora provavelmente a causa, conforme o professor Guido, o Dr. Guido Pieles disse, essa falibilidade resulta desta observação ter sido feita no momento e muito precocemente em indivíduos jovens, lembram-se disso, e que, por estes motivos, nós devemos fazer um follow-up, ou seja, muito provavelmente de 2 em 2 anos repetir o eletrocardiograma e o exame objetivo de 2 em 2 anos, ou qualquer coisa no nosso país, conforme sabem, por motivos regulamentares relacionados com o seguro desportivo, essa periodicidade é anual. O eletrocardiograma de 2 em 2 anos parece-me uma... Embora em alguns casos, se há alguma suspeita, a repetição anual seja preferível e seja recomendada na maioria dos estudos. Portanto, esta falibilidade mostra-nos, e nós temos outros exemplos, viram, já, que é obrigatório que no recinto desportivo existam meios, designadamente um desfibrilador e, fundamentalmente, uma equipa capaz de rapidamente pôr de uma forma eficaz em funcionamento as manobras de reanimação. Ou seja, aquilo que nós temos que cada vez mais deixar de falar em morte súbita associada ao desporto e sim em paragem cardíaca súbita. Porque, conforme os colegas sabem, na maioria dos casos, se o desfibrilador aparecer muito rapidamente, dentro do primeiro, segundo, terceiro, e quanto mais cedo melhor, deixaremos de ter mortes súbitas, na grande maioria dos casos, na quase totalidade dos casos, e passaremos a ter paragens cardíacas súbitas de indivíduos que são recuperados, sem sequelas, e nos quais a investigação depois médica vai ser feita, descobrir a causa e eventualmente tratá-la, certo? Despeço-me com um slide da bibliografia aconselhada, que depois vai estar à vossa disposição, chamando a atenção para algumas coisas, os casos clínicos da Associação da Sociedade Europeia de Cardiologia, o mini curso que eu aconselho vivamente aos colegas que querem melhorar a sua eficácia, ou seja, depois de fazer aquele pequenino curso, aquela pequena introdução dos 3 vídeos e quizzes, e de consultarem aquele site sobre a interpretação do eletrocardiograma, aconselho vivamente fazerem um mini curso de eletrocardiografia da Sociedade Portuguesa de Medicina Desportiva, que julgo que a inscrição é na ordem dos 150 euros, parece-me ser um valor razoável, e que exige bastante trabalho. No total teremos 60 mais 20 casos, os últimos 20 casos são casos escolhidos desta coleção, em que se vai destacar fundamentalmente a interpretação e a integração dos padrões eletrocardiográficos em determinada circunstância clínica, em determinadas situações clínicas. Isto nos últimos 20 casos. Nos 60 trabalha-se fundamentalmente o eletrocardiograma e a maioria destes 60 casos são eletrocardiogramas normais, retirados da nossa experiência quando realizamos exames médico-desportivos e avaliação cardíaca. Portanto, 60 casos de interpretação do eletrocardiograma e depois 20 casos em que iremos exercitar aquilo que está no tal site australiano, que é a integração dos achados do eletrocardiograma em determinadas situações clínicas, muitas vezes anormais, certo? Para aqueles que queiram melhorar, ou para aqueles que estão convencidos que não conseguem auscultar porque não têm esse dão, eu desafio-os a consultarem este curso, que nós poderemos dar acesso se os colegas estiverem interessados nisso, aqueles que estejam interessados e que tenham tempo,
contactem o Dr. Miguel Alves. Nós temos muito gosto em disponibilizar o acesso a este mini curso também. Então, muito obrigado e até à próxima semana.